É, todos conseguem ver aí a página que eu coloquei? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Todo mundo consegue ver? Certo. Bem, então, olha, o nosso primeiro aspecto, né, o nosso primeiro item aí de conteúdo se refere aos objetivos do ensino da língua inglesa, tá? As finalidades, o que é que a gente deve buscar. Então, vocês devem ter visto, aqueles que já leram o arquivo postado lá, vocês devem ter visto que a gente sabe o que é que a gente deve ensinar, né? Porque a gente conhece os PCNs, a gente sabe que a gente precisa desenvolver a leitura, certo? Que a gente precisa desenvolver aquelas habilidades, né? Que é ouvir, falar, ler e escrever. Então, a leitura e a produção textual são importantes, da mesma maneira que a audição e a conversação, né? A comunicação, tá? Então, vocês viram lá que algumas perguntas continuam sendo dúvidas, né? Do professor, tá? Por exemplo, que tipo de texto a gente deve usar com os nossos alunos? A gente deve usar aquele texto lá do livro texto que a gente usa? Ou a gente deve tirar um texto da internet, por exemplo? Ou do jornal? Ou da revista? Ou a gente deve fazer as duas, três coisas? O que vocês acham? É importante que a gente use o livro-texto só o texto que está lá, ou a gente deve usar outros gêneros textuais? Isso. Fazer de tudo um pouco, porque amplia o repertório do aluno, as Oi, Alessandra, oportunidades. quase não se ouve. Não, tá ruim, muito ruim o áudio. Tá muito baixo, Alessandra. Ai, meu Deus. Não sei. Muito baixo. Ninguém está te ouvindo. Eu, pelo menos, não estou. Melhorou agora? Melhorou agora? Agora. Ah, tá. Tava no mudo mesmo. Mas, enfim, era isso. Justamente para ampliar o repertório, acho que eles têm que usar de tudo um pouco. Sim, isso. Bom, isso aí a gente tem essa intuição, né, gente? A gente tem essa coisa, esse feeling, né, que a gente tem que ampliar, que tem que ser variado, né, os gêneros textuais, porém, sempre com aquele cuidado de não usar um texto que esteja acima da maturidade da nossa turma, certo? Normalmente, a vantagem do livro-texto é que o texto que está lá, ele está no nível da turma, né? Ele foi adaptado para aquela série. Então, essa é a vantagem, certo? E aí, hoje em dia, as editoras e os autores, é isso, também. Os autores, eles continuam atualizando o livro permanentemente, certo? Para que os alunos possam entender que a comunicação ela vem de vários pontos, vamos dizer assim, né? Ela tem várias fontes. Isso tudo tem uma razão de ser, certo, gente? Então, ó, eu vou voltar aqui a tela, tá? Para mim, e aí nós vamos conversar e eu vou fazer as perguntas que estão aí para vocês, tá? Vamos aí, prestem atenção. Eu não estou vendo o chat agora, porque eu estou só vendo a tela novamente, tá? Então aí, se vocês precisarem falar, vocês acionem o microfone, tá bom? Até que a gente volte de novo à galeria. Bom, a primeira pergunta, na verdade, são 3 itens, certo? O que, por quê e como.
Quem gostaria de responder? Pode responder qualquer um dos três. O que a gente deve ensinar? É a norma culta? É a norma que a gente chama de língua social, quer dizer, aquela coisa do dia a dia? O que é que a gente deve ensinar? Qual é a opinião de vocês? Vocês lembram do tempo de vocês como aluno? Vocês estudavam a norma culta ou estudavam essa coisa da norma social? A norma culta. Norma culta. E Que vocês? estudava era só a norma também. culta. Isso. Normalmente é isso que acontece, né? É a língua padrão, como a gente diz, certo? Mas a gente deve também trabalhar aquela que não é a norma culta? Acho que sim também, porque o dia a Sim, dia do sim. aluno é diferente, né, da norma culta. Ele precisa compreender como se comunicar no ambiente. Exatamente. A gente tem que lembrar, né, que o aluno não passa o dia inteiro dentro da sala de aula, né? Ele sai da sala de aula e vai para o seu habitat natural, né, o seu dia a dia, que é carregado de interferências, né, linguísticas, certo? Por quê? Por que que a gente deve trabalhar com essas manifestações, vamos dizer assim, sociolinguísticas? Porque é muito mais simples, né, a gente ensinar a língua culta, certo? A gente trabalha as normas, trabalha as regras, né? Ensina aquela coisa de concordância, de regência, né? Que todo mundo adora. Verbos, artigos, desinências. Então, é fácil a gente trabalhar com a norma culta, né? Mas não é só isso, né? A gente sabe que a língua portuguesa ela é riquíssima. Então, por que a gente deve trabalhar também essa outra linguagem, né? Essa outra norma que não é a padrão, que não é a culta? Porque ela existe, né, professor? Não tem como a gente ignorar assim. Como falaram, tá no nosso dia a dia. Mas Agora, veja bem. agora também a gente precisa entender que não é porque tá no nosso dia a dia que a gente vai falar de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer espaço. Procure esclarecer melhor isso que você disse. Falar de qualquer maneira, em qualquer espaço. Por exemplo, eu não posso chegar numa entrevista de emprego, né, e falar com a pessoa que está me entrevistando da mesma maneira que eu falo com uma amiga. Uma conversa mais informal. Certo. Muito bem. Nós precisamos ter em mente, né, que os ambientes linguísticos, eles são distintos, correto? Então, se você está numa mesa de bar, né, conversando com seus amigos, você se sente mais livre, certo? Você não tem aquela preocupação que você teria, por exemplo, se você fosse um advogado e estivesse em um tribunal, certo? Numa sessão de júri, tá? Então, a gente tem determinados, vamos dizer assim, estigmas, né? Então, o advogado, por exemplo, se espera dele que ele fale bem e escreva bem, tá? Mas é lá no trabalho, é lá no habitat profissional dele. Quando ele chega em casa ou quando ele sai com os amigos, isso aí também não é necessário, correto? A mesma coisa ocorre conosco. Se nós estamos falando, por exemplo, com o presidente de uma empresa, né, ou com uma pessoa estranha na rua, você não vai dizer assim, aí, cara, tá tudo certo aí? Tá tudo beleza? Porque não é o ambiente linguístico para este tipo de manifestação. Então aí,
a gente chega... Isso aí eu acho que é claro para todos nós, correto? Que hoje em dia, o ensino não é apenas da língua, mas também da linguagem, correto? E é diferente, né, gente? Ensinar a língua é você trabalhar o código, né? Você trabalhar a norma padrão, é você ensinar as normas, certo? E trabalhar a linguagem envolve outros aspectos, né? A gente costuma dizer que trabalhar a linguagem, o aspecto que menos está envolvido aí é a norma culta. É claro que isso não é assim também a ferro e fogo, né? Mas é isso. Você não deve trabalhar apenas a língua, você também precisa trabalhar a linguagem, certo? Então, você tem que dar ao seu aluno a chance de conhecer as duas coisas, certo? E saber qual é a diferença. É claro que você tem que ensinar a norma padrão, porque você sabe que ele vai ter que enfrentar, por exemplo, um Enem, um ENAD lá depois, né? Na faculdade, na universidade. Você sabe que ele vai fazer provas, certo? Embora numa prova de série você possa trabalhar a comunicação também como questionamento. Porém, a gente não pode esquecer a norma culta, certo? A norma padrão. Aí, eu acho que isso é uma coisa bem, bem óbvia, né, gente? Para todo mundo. A pergunta aqui é: e o professor na sala de aula? Quando o professor fala, né? Quando ele se comunica com os alunos? E isso é um eterno dilema, né? Isso é um eterno problema. Então, se eu estou conversando com vocês numa sala de aula, vocês são meus alunos de língua portuguesa, como é que eu devo proceder? Eu devo falar só com a norma culta ou eu devo falar naturalmente? Naturalmente. Essa questão. Não tenho uma conclusão sobre isso, sendo bem Naturalmente. sincera. Naturalmente? Porque eu acho que a linguagem não é só os signos. Aqueles signos significam coisa, eles nos aproximam. De certa forma, vai ficar... eu não vou conseguir atingir a compreensão do aluno se eu só usar a norma culta. Se ele tem que aprender a norma culta, eu preciso partir do princípio que eu preciso falar primeiro na padrão para que ele consiga compreender e assim ele consiga aplicar. Certo. Mais alguma opinião? Professor, eu acho que o professor pode falar na norma culta, porém, assim, com uma linguagem simples. Não precisa ser uma linguagem rebuscada que vai afastá-lo da compreensão dos alunos. Certo. Ok, também, né? Dependendo da idade do aluno, né? Da maturidade da turma, sim. Mais alguma opinião antes de eu falar? Oi, professor. Oi? Você me escuta? Sim. Quem é? É a Calilpe. Pois não, pode falar. Eu concordo com as colegas e eu acredito que o professor ele tenha que ter esse papel de conseguir alcançar da melhor forma a sala de aula como um todo, porque muitas vezes, você disse para a gente se colocar no lugar de aluno, então, se a gente voltar na época de sala de aula, muitas vezes, quando o professor entra com aquela norma culta, pura e simples, muitos alunos não conseguem alcançá-lo e desistem. E param por ali e criam um certo bloqueio. Acho que por isso que tem existem tantos alunos que eles chegam a não suportar a língua portuguesa, porque eles dizem que são tantos, ela é tão complicada, são tantas regras, são tantas... eles acham bastante complexa.
Então, Sim. eu acredito que com isso, o professor ele deva falar de forma que ele consiga atrair cada vez mais o público dele, como um todo, né? Certo. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, olha só. Existem muitos aspectos aí a considerar, certo? Vocês já ouviram falar que a produção da linguagem, ela também é afetada pelos hábitos que a pessoa vai criando, correto? Então é preciso nós termos muito cuidado, porque os alunos costumam absorver os nossos hábitos linguísticos. Então, se nós falamos o tempo inteiro de forma natural na sala de aula, ele vai provavelmente nos tomar como modelo e vai achar que ele, se reproduzir aquele modelo, ele estará fazendo o certo, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá, gente? Nós podemos, como disse uma colega ainda há pouco, usar a norma culta com uma linguagem mais simples, para que os alunos possam acompanhar, tá? Eu sempre gosto de ficar no meio termo. Então, se você está ali na sala de aula, né, batendo um papo com os alunos, a aula ainda não começou, então aí você pode ser você pode estar ali ao natural, vamos dizer assim, sem tantas preocupações, né? Mas, na hora que você vai trabalhar, na hora que a aula começa efetivamente, talvez fosse importante que você tomasse um pouco mais de cuidado para utilizar a norma culta, para que o aluno perceba que ela também existe, né? Ela também é eficaz. Claro que você não vai ficar algemado o tempo inteiro a isso, certo? Você vai estar, em alguns momentos, se comunicando com os alunos e, como disse a Calíope, às vezes você está lidando com pessoas que ainda não têm um bom nível, vamos dizer assim, linguístico. Então, aí você precisa vir para o nível deles, né? Por exemplo, o EJA é assim, né? Porque são pessoas que vêm de habitats diferentes, né? De contextos linguísticos muito, muito complexos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, tá, gente? Não é apenas a norma culta, certo? Mas é também a norma culta. Hoje em dia, os livros-textos, né, os textos que a gente costuma trabalhar em sala, quando se escolhe um texto, ele não é todo, ou mesmo que ele seja todo voltado à norma culta, você pode ali marcar aspectos para mostrar aos seus alunos que aquilo pode se modificar em determinadas situações, tá? Mas sempre é importante você dizer que existe essa língua, existe o código e existe a linguagem, tá? Por que isso é importante? Vejam, é importante porque nós temos que pensar no contraste entre alfabetizar e letrar, correto? E qual é essa diferença? Alfabetizar é você ensinar a língua, né? Você ensinar as regras do código, as normas do código, certo? Aí o aluno vai dizer assim, poxa, mas é muito ruim a gente ter que saber se a gente diz assiste o ou assiste ao, né? É muito difícil isso, é muito ruim a gente ficar pensando nisso na hora que vai. Bom, isso é importante, tá? Porque, por exemplo, na hora que você estiver escrevendo,
dependendo do texto que você está produzindo e do tipo de ambiente em que ele vai acontecer, essa norma culta, ela precisa existir. E hoje em dia, né, gente, você tem muitos recursos para utilizar se você sentir dúvida, tá? Tem dicionário eletrônico, tem professor, tem Google, tem um monte de coisa para você consultar em busca das informações que você precisar. Ao mesmo tempo, você sabe que nós precisamos lidar com as demandas sociais da língua. Então, é você saber se comportar em um determinado ambiente. É você saber, como disse uma colega agora há pouco, se comunicar. E nem sempre esta comunicação passa pela norma culta. Vocês já imaginaram um catedrático, por exemplo, que sai daqui, atravessa, vai lá para o Cumbu, e lá ele resolve entrevistar os ribeirinhos, né? As pessoas que moram lá na ilha. E aí ele faz umas perguntas de maneira extremamente rebuscadas, né? Complexas, certo? Ele faz perguntas muito, como é que eu vou dizer? Muito elaboradas, né? Assim, tudo certinho, tudo direitinho. Aí vai acontecer o que disse a Calíope ainda há pouco. Provavelmente, os ribeirinhos não vão entender nada. Então, aí, ele não estará se comunicando e também não estará atingindo a finalidade a que ele se propôs, tá certo? Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio entre essas duas coisas, né? É o alfabetizar, que tem que acontecer, para acontecer, e o letrar, que é algo diferente, né? É você poder interagir linguisticamente e socialmente, certo? É você saber distinguir o que é solicitado de você para a comunicação naquele ambiente. Então, é necessário que o professor discuta isso em sala de aula. É necessário que ele debata isso em sala de aula. Vocês sabem que isso é uma discussão eterna, né? Porque nós temos alguns professores ou alguns estudiosos, né, que dizem que não, que se você fizer isso, o aluno vai criar hábitos errados, né? E ele vai falar errado para sempre. Outros dizem que não, e você precisa discutir esse aspecto, porque isso faz parte da comunicação. Então, vocês vão ver lá no texto, certo? Uma espécie de cronologia, né? E vocês vão ver que as finalidades, os objetivos de trabalho da língua portuguesa numa sala de aula, hoje, é bastante diferente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, certo? Porque hoje a gente busca não apenas alfabetizar, mas letrar. A gente busca mostrar ao aluno que existe uma língua e uma linguagem. E isso aí, gente, passa, não é apenas, como alguns pensam, né, pela redação, mas passa também pela comunicação oral. E aí vocês sabem que existem muitas diferenças, né? Embora algumas semelhanças. Se você estiver escrevendo um bilhete para o seu namorado ou para a sua namorada, ele não precisa ser completamente cheio de corretas afirmações, né? De concordâncias perfeitas, né? Aquela coisa da coesão, da coerência que nós estudamos lá no primeiro semestre, porque aquilo é uma coisa informal. Agora, se você está fazendo um relatório técnico, por exemplo, e esse relatório vem confuso, certo?
vem destoante, você não estará se comunicando, porque as pessoas que vão ler aquele relatório talvez não o compreendam, ou se compreenderem, podem compreender errado. Então, o professor de língua portuguesa, ele precisa sempre estar com esses dois aspectos equilibrados, tá? A norma culta e as manifestações linguísticas. E aí vocês procurem pensar um pouco aí, né? Na época em que vocês estudavam língua portuguesa no colégio, dos professores que vocês tiveram, tá? Dos professores que vocês tiveram, né? Vocês lembram desses professores? Vocês lembram de todos eles, né? Lembram? Sim. Eles falavam assim certinho, eles eram assim bem catedráticos, ou eles já davam a vocês a oportunidade de conhecer outros aspectos? Diga, Manaíra. Não, assim, na hora da explicação, eles procuravam ser mais naturais, só que na hora dos exercícios escritos, né, eles eram mais exigentes com a norma culta. Muito bem. É aquela coisa da linguagem escrita e da linguagem falada, né? Mais alguém quer falar sobre a sua experiência? Quem é de Meus também. Pois não, diga, Roberta. Não, eu ia falar a mesma coisa, que os meus também foram iguais, assim. Na hora da explicação, era mais natural. Assim, não tinha uma norma culta ali na pessoa falando, né? Certo. Mas na escrita, nas provas, aí existia. Vocês acham que vocês aprenderam bem a língua portuguesa? Eu acho que eu aprendi, sim, a língua portuguesa, mas a questão anterior que o senhor falou, eu acho que não conheço nenhum professor que fale totalmente de forma culta. Até a sua aula eu vejo que tem bastante termos usados normalmente no dia a dia, né? Certo. Geralmente os professores são assim. Eu acho que uma professora marcante que eu lembro do vestibular, né, dos cursinhos de vestibular, que ela falava que ela era muito gramatiqueira. Aí ela só falava de gramática. Eu sou gramatiqueira, a UFA é gramatiqueira. E aí ela acabava ficando muito nas regras de gramática. Mas fora isso, eu acho que eu não conheci nunca um professor. Só no ensino superior já vi alguns, mas porque eles são muito antigos. Mas no ensino mesmo regular, que fale de forma culta, é muito difícil. O importante, certo, é que vocês pensem assim, vocês serão professores, certo? Alguns já são. Vocês serão professores ou são professores. O importante é vocês terem consciência, né? E terem aquela capacidade de dizer assim, não, enquanto eu estiver falando e conversando, eu vou ser comunicação. Eu vou ser natural. Quando eu estiver ensinando, eu aí vou ser norma culta, certo? Porque a gente tem que saber, né, que a língua, ela serve um fim, né, um determinado fim, e a linguagem outro, correto? Claro que é bonito você ver uma pessoa que fala assim muito corretamente, né? Aquele cara que foi educado em internato, né? Que apanhou de palmatória e que aprendeu assim a tabuada de cor e salteado, né? É bonito isso. Mas hoje talvez isso não sirva à finalidade de comunicação, que também deve ser uma finalidade do ensino de qualquer idioma, né? Você é diferente, né? Você estar trabalhando o idioma
a nível acadêmico, então, para você aprender, por exemplo, qual é a metodologia mais atual, certo? Quais são as 4 habilidades, aquela coisa acadêmica. E o ensino das normas da língua é diferente, tá? Então, dentro de uma sala de aula, você precisa conseguir, e não é fácil, né? É um dilema isso, mas você precisa conseguir dosar bem isso daí, para que o aluno tenha contato com as duas coisas, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele não perca de vista a importância de aprender a língua realmente. A gente não sabe, né, o que é que aquele aluno vai se tornar lá na frente. Aí vocês imaginem um aluno que virou juiz, certo? E aí ele está lá na hora da sessão do tribunal, né, falando com os advogados, e aí a coisa fica feia, né? Porque é uma linguagem cheia de vícios. Então eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em vícios da linguagem, né? Da mesma forma que todos vocês já devem ter ouvido falar em preconceito linguístico. Então é uma coisa, assim, latente, né? E que a gente precisa dosar dentro da nossa sala de aula, tá? Então, isso é uma coisa que eu fico em dúvida, professor. Sim. Em que momento é aceitável eu nem sei como colocar a questão. O preconceito linguístico, que horas ele é errado? Que momento ele é errado? Porque eu não posso interferir, né? De certa forma, ele está se comunicando, ele está fazendo a comunicação acontecer, funcionar. Então, como professora na sala de aula, em que momento e com que abordagem eu posso não ter o preconceito, mas ensiná-lo? Você, infelizmente, Bruna, não existe receita, né, para isso. Isso vai depender muito do momento em que você estiver diante do fato, diante da circunstância. E o seu julgamento, ele vai ser definitivo, entendeu? Naquele momento, tá? Mas não é uma receita. Agora, é importante que você não discrimine o aluno por causa disso, tá? Eu não vou mais te perguntar nada, porque quando eu te pergunto, tu falas tudo errado, nem eu entendo. Você deve buscar dar ao aluno a chance de se comunicar e, ao mesmo tempo, fazer com que ele atinja esse equilíbrio, certo? É importante que você não permita que o aluno fale tão errado a ponto dele não conseguir se comunicar. Agora, se ele estiver se comunicando, naquele momento, se você estiver diante de um conteúdo, você está trabalhando um conteúdo, o aluno começou a falar, certo? E você está percebendo que a coisa está descarrilhando, ajude o aluno, certo? Vá ajudando, vá conversando com ele, falando correto, mas sem dar a ele a impressão de que você está discriminando por causa disso, certo? Vocês sabem que hoje, com essa coisa de inclusão, né, com as facilidades de acesso, a escola é um ambiente multifacetado, né? Ela é um ambiente extremamente variado. Então, não há uma receita para isso. Você vai ter que ter sensibilidade, né, como professor, para decidir, naquele momento, o que não deverá afetar o todo, tá? Mas naquele instante, de como você vai lidar com isso. Para mim, a melhor maneira de você lidar com isso é você ir conversando com o aluno usando as formas certas, sem corrigi-lo.
na frente de todo mundo, especialmente. Por quê? Porque diz a neurolinguística que aquilo que você ouve, mesmo quando você está conversando ou falando, alguma coisa vai permanecendo. Certo? Então, é importante que você tenha essa sensibilidade. É só o que eu posso te dizer. Entendi. Vocês lembram, né, que a gente costumava fazer muito ditado, lembram? E o aluno escrevia a mesma coisa, o cara errava lá uma palavra no ditado, aí o professor mandava ele escrever aquela palavra 100 vezes, 200 vezes, porque o professor achava que isso ia corrigir o aluno. E hoje nós sabemos que isso não é verdadeiro, né? Então, essa coisa de você considerar as manifestações da linguagem de maneira natural e, ao mesmo tempo, ir conduzindo o aluno para esse melhoramento, vamos dizer assim, é uma forma de não causar esse preconceito, né? Essa discriminação. E vocês sabem que entre os alunos isso é um fator de risco enorme, né? Então, tem um aluno lá, um determinado aluno, que só fala errado, vamos dizer assim. Então, será muito difícil que um grupo qualquer o aceite, né? Porque vai logo começar todo mundo a rir, a dizer, olha como ele fala errado, ele não sabe nem falar, nunca leu, não presta atenção na professora. E aí há uma série de coisas que você não deve deixar acontecer na sala de aula. Fora da sala, infelizmente, você não tem o que fazer. Mas na sala de aula, é importante que você busque acompanhar o aluno, certo? Ao mesmo tempo em que você vai mostrando para ele que a norma culta também existe, certo? Mais algum comentário, mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Procurem sempre, tá, gente, fazer uma reflexão sobre a época em que vocês foram alunos, tá? Será que vocês trouxeram desde lá algum hábito linguístico ruim e que vocês continuam usando até hoje? Vocês gostariam de modificar esse hábito? Porque o professor também é um aluno, né? O professor também é um estudante. Certo? Esse é o ponto principal da nossa discussão desta primeira aula, certo, gente? Então, vocês procurem ler o texto, tá? Sempre tendo em mente as experiências que vocês tiveram ou que têm no momento como professor e como aluno, tá? E procurem fazer, vamos dizer assim, uma espécie de filtro no texto, tá? É o que nós chamamos de leitura crítica. Não adianta você ler só repetindo as palavras, certo? Mas é ler de forma crítica, pensando se aquilo realmente aconteceu ou acontece, se é verdade, se você concorda, se com você é diferente, tá? E o que eu estou pedindo é justamente que depois que vocês façam essa leitura, vocês têm lá a opinião de alguns professores, tá? Tem lá algumas discussões, tá? Um texto bem legal de ler. E aí eu estou pedindo lá na atividade que vocês façam uma reflexão sobre a época em que vocês foram alunos. Tá ok? Ok, professor. Nenhuma pergunta, então, gente? Nenhuma dúvida? Então eu vou tirar aqui, tá? Interromper o compartilhamento. Voltamos à galeria, tá?
Posso encerrar a gravação? Pode. Sim. Não saiam daí, hein? Não estou mais gravando.